irmãos, mais um vídeo para o canal Na Graça de Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem para você aqui, uma mensagem profunda, que aconteceu na época do rei Davi. E acontece hoje também. Não quero falar do futuro, da escatologia, mas quero falar do presente. E para você entender essa mensagem de Deus, eu preciso no texto. 2 Samuel capítulo 9. Olha só aqui, eu quero dar uma leitura e trazer a conclusão para o seu coração. É impactante, meu irmão. Isso vai abrir sua mente. Você vai entender, compreender que Deus não te esqueceu. Olha só. Capítulo 9, 2 Samuel. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que eu faça de beneficência por amor de Jonatas? E havia na casa de Saul um servo cujo o nome era Ziba. E chamaram. E disse Davi: és tu, Ziba? E ele disse: sou eu. E disse o rei, o Davi: não há mais ninguém na casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus, do amor de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiei, em Lodebar. Só para você entender, meu irmão, em Lodebar, essa cidade é uma cidade conhecida como esquecimento, uma cidade sem pasto. Mas você vai entender por quê. Ele estava lá. Quem, Alessandro? Vou continuar. Então mandou chamar o rei Davi. Quem mandou? Rei Davi mandou chamar. Agora você vai entender a mensagem do final, você vai compreender. Fica comigo. E tomou da casa de Maquir, filho de Amiei, em Lodebar, cidade de esquecimento. E entrando Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, prostou-se sobre a sua face, inclinou-se e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo, rei Davi. E o rei Davi disse: não temas, porque é certo que usarei contigo beneficência por amor a Jonatas, o teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai. A tu continuar comerás o pão na minha mesa. Davi mandou chamar Mefibosete, descendência de Jonatas, de Saul. Ele estava numa cidade chamada esquecimento, sem pasto, sem nada, sofrendo, aleijado. E o rei Davi chamou ele e falou: você vai morar comigo aqui agora, vai comer na minha mesa. Que tremendo, né? Olha, mas o que tem a ver com a minha vida, com as nossas vidas? Tem tudo a ver. Deus, Ele não te esqueceu. Você sabia disso? Deus não te esqueceu. Talvez você está como esse aleijado, Mefibosete, numa cidade, num lugar de esquecimento. Você acha que Deus te esqueceu. Alessandro, mas meu pai me esqueceu. A minha mãe me esqueceu. Os meus familiares, parentes esqueceram de mim. Não, meu irmão, mas Deus não esqueceu de você. O rei Davi falou assim: eu quero trazer uma misericórdia da parte de Deus, para honrar a família, a descendência de Jonatas, que era amigo dele. E Davi mandou chamar. Mandou chamar quem, Alessandro? Mefibosete. E ele te chama. O próprio Deus, não Davi. Aqui eu colocando uma analogia, usando a Bíblia para te explicar. Deus te chama. Alessandro, mas Deus me chama para quê? Eu estou esquecido. Eu estou abandonado. Não, meu irmão. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
Ele te chama, como Davi chamou Mefibosete. É isso. Ele teve bondade, misericórdia com Mefibosete. E Deus tem misericórdia com você. Ele vai te honrar. De fato, chegou a hora de te honrar. Se alegra e Ele te exalta. O que Deus quer fazer, Ele quer te exaltar. Alessandro, exaltar, sim. Ele quer tirar você dessa cidade de Lodebar, esquecimento, de tristeza. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Vai, meu irmão. Como o rei Davi tirou de um lugar de esquecimento, Mefibosete exaltou ele, trouxe dignidade, colocou ele na mesa, falou: você vai morar comigo agora aqui e vai comer na minha mesa. Você imaginou você se comparar com um mendigo? Está na rua, debaixo de um viaduto, de uma ponte, e um presidente da república, ou um rei, uma rainha da Inglaterra, chegar e falar assim, com aquela comitiva: você vai morar comigo, você vai comer na minha mesa, eu vou te chamar de filho. Você imaginou isso? E Deus faz isso com você hoje. Hoje Ele te chama para te honrar. Hoje Ele te chama para falar: você vai comer na minha mesa. E isso reflete, meu irmão, na eternidade. Você sabia que a eternidade começa aqui? Deus começa a te honrar aqui para finalizar, concluir na eternidade, no céu. Então Ele te honra, Ele te acolhe, Ele dá dignidade. Ele faz você morar com Ele e comer na mesa com Ele. E futuramente, isso está escrito na escatologia, que Deus vai chamar os benditos do meu Pai. Porque Ele fala assim: benditos do meu Pai, está preparado desde a fundação do mundo. Venha, vamos festejar, venha comer na minha mesa. E Deus faz isso hoje. Deus te chama. Deus não quer que você fique depressivo, fica aí num lugar de esquecimento. Não, Ele te chama. Mefibosete escutou a voz do rei e foi até o rei, e ele foi honrado, e o rei deu honra a ele. Alessandro, o que eu tenho que fazer? Faça como Mefibosete. Quando Deus te chamar, vai até Ele, que Ele quer te honrar. Amém? A mensagem hoje é essa. Deus vai te honrar, meu irmão. Mas você tem que escutar a voz do rei. Que Deus te abençoe. Até a próxima.